Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe. Muito bom dia, mais uma rubrica Mais Vale Prevenir, como é habitual, às quintas-feiras, nesta hora, aqui na Rádio Cova da Beira, e já vamos hoje para a segunda rubrica deste ano novo de 2023. Dinamo Morgado está connosco, é técnico da Beira Serra e vai-nos hoje dar mais ensinamentos, mais dicas sobre, de resto, uma questão que temos estado a ouvir aqui, que tem a ver com as substâncias. Bom dia, Daniel. Hoje poder-se-á dizer que vamos aqui encerrar este capítulo, é isso ou não? Bom dia, Paulo. Bom dia, auditório. Sim, hoje vamos terminar, pelo menos por agora, a questão das dependências com substâncias. Na semana passada nós falamos sobre a cannabis e sobre um assunto que é relativamente recente, que é a legalização da cannabis para uso clínico. Então, decidimos fazer também aqui uma ressalva, fazer uma rúbrica sobre algumas substâncias que são drogas, efetivamente, mas que são vendidas de forma legal em farmácias e que têm um uso clínico que é muito importante, mas que convém também sempre salvaguardar esta questão. Algumas delas têm a capacidade de ser usadas como substâncias de abuso. Então estamos a falar de medicamentos, é isso? Estamos efetivamente a falar de medicamentos, medicamentos que a cannabis pode ser utilizada como medicamento, e isso não faz dela, como vimos já, uma substância isenta de riscos. Então há outras substâncias que são efetivamente medicamentos e que são usados para uso clínico que podem, além da sua vertente clínica, podem também ser usadas com um outro intuito. E é sobre isso que nós hoje vamos falar. Ora, vamos lá então começar precisamente a nossa rúbrica por esta vertente que me parece também muito interessante e muito importante de escutar. Que medicamentos são esses que há pouco o Daniel estava a falar, para além da cannabis, que já na semana passada se referenciou aqui neste espaço? Que outros medicamentos estamos a falar? Sim, há uma série de medicamentos. Se calhar o mais interessante não será debruçar-me sobre eles, mas principalmente os que têm a capacidade de alterar a nossa percepção da realidade. Estamos a falar de uma série de medicamentos que são usados no âmbito da psiquiatria, no âmbito de várias perturbações, e que são consideradas droga. Nós já vimos aqui que droga, quando falamos em droga, falamos em qualquer substância, quando inserida num organismo vivo, altera o seu normal funcionamento. E neste caso estamos a falar em termos psicológicos, em termos cognitivos. Muitas destas substâncias têm esse poder. Existem outras também que são usadas, por exemplo, no caso do doping, que também são alguns estimulantes, por exemplo, que podem ser usados para aumentar a nossa performance física. Mas, acima de tudo, se calhar aqui interessa-nos abordar a questão da automedicação. Muitas vezes as pessoas, se não se sentem bem, não têm a receita do médico, não vão ao médico e optam por utilizar um medicamento que sabem e conhecem o efeito, mas esse medicamento foi pensado para ser usado com o acompanhamento clínico e gostaria de ressalvar e de chamar a atenção para esta questão, porque muitas das medicações, ou muitas das substâncias que existem no mercado paralelo, digamos, as drogas clássicas, como seja a heroína, por exemplo, foi criada em laboratório. As pessoas não sei se têm noção disto, mas a heroína foi criada para substituir a morfina, porque se chegou-se à conclusão que a morfina estava a criar muita dependência. Então a Bayer criou, no final de 1800 do século, criou a heroína pensando que estaria a criar uma substância que seria isenta de riscos. É claro que a história ensinou-nos que não, que bem longe disso, criou uma substância terrível e com um poder de adição muito grande, mas outras substâncias, como sejam o ecstasy, como sejam o próprio LSD, conhecido como os ácidos, todos eles foram criados em laboratório e muitos deles foram utilizados e foram muito investigados no âmbito da terapia e durante muitos anos foram utilizados como um recurso terapêutico. A verdade é que depois de se investigar estas substâncias, chegou-se à conclusão que elas fariam muitíssimo mais mal do que bem e então foram abandonadas. Só que é claro que há sempre um mercado paralelo e estas substâncias acabaram por chegar aos consumidores. E continuam ainda hoje, não é? E continuam, infelizmente, ainda hoje. Então, elas foram criadas com um intuito positivo, mas nem sempre nós conseguimos acertar. E nem sempre os laboratórios acertam. Eles todos os dias são criadas milhares de substâncias ou centenas de substâncias e algumas delas
têm valor, outras não têm valor. Algumas têm valor positivo e outras, infelizmente, têm valor negativo. E o que aconteceu com muitas destas substâncias ao longo da história foi que elas passaram para o outro lado e passaram para o mal. E nós hoje o que queremos chamar a atenção acima de tudo, para a possibilidade de má utilização. Nós estamos a falar de ferramentas clínicas que são muito importantes, coisas que são vendidas na farmácia que são muito importantes para a utilização clínica, mas quando mal utilizadas podem ser também um mau recurso. E nós gostaríamos de deixar aqui se calhar só 2 ou 3 números. Há uma sinopse estatística de 2020, feita pelo CICAD, que faz um desenho do consumo dos medicamentos em Portugal, quer os com uso com receita médica, quer os que não têm receita médica, mas há aqui alguns dados que eu gostaria que para mim acho que são particularmente importantes e que eu gostaria aqui de chamar a atenção. É feito anualmente o inquérito aos jovens que participam no Dia da Defesa Nacional e em 2019, estes dados reportam a 2019, chegaram à conclusão que nos últimos 12 meses havia 5,3% dos jovens que tinham consumido substâncias sem receita médica. Estamos a falar de medicação de farmácia sem receita médica. Ao longo da vida, este valor aumenta para 7,4%. Estamos a falar, portanto, de uma larga franja de miúdos com 18, 19 anos que já utilizam, com esta idade, alguns destes medicamentos sem um acompanhamento clínico. De uma forma que pode ser considerada automedicação ou, por vezes, até de uma forma como uma ferramenta para saídas noturnas ou para o que quer que seja. Então, é uma realidade que existe e que devemos estar também atentos, porque o que tem o poder de nos fazer bem, por vezes pode ter Como também... é que se pode prevenir, Daniel? Assim, acima de tudo, acho que há que dar visibilidade a esta questão, há que chamar a atenção para o facto de, como vimos já com a cannabis, o facto de ser vendido numa farmácia não isenta uma substância de riscos. Ela tem um poder muito positivo, mas tem que haver um acompanhamento correto da utilização e tem que ser utilizada com o intuito e da forma correta como está estabelecida pela ciência. Quando nós saímos desse caminho, estamos efetivamente a entrar no risco e estamos efetivamente a abrir aqui a porta para algo que pode ser negativo para nós. No fundo, o que nós queríamos deixar no final desta rubrica é que a medicação é extremamente importante, ela é uma dos grandes contributos para a saúde pública. Se nós imaginarmos um mundo onde não há, por exemplo, um analgésico para fazermos uma operação, para fazermos uma amputação, quando isso tem que acontecer, quer dizer, era um mundo Eles têm terrível. um papel muito importante. Claro que sim, mas nas nossas vidas, não é? De qualquer forma, deixar também aqui esta indicação que o facto de ser usado pela ciência, o facto de ter uma componente positiva, não isenta de riscos. Fica este alerta muito importante. Obrigado, Daniel Morgado. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Obrigado. Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.